Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de pulsão em Freud e tentar entender como que isso nos afeta no dia a dia. Como que eu vou usar isso na segunda-feira de manhã no trabalho? Como que eu vou usar isso na minha vida pessoal? Tentar trazer de uma forma prática esse conceito de pulsão. Então, o que é pulsão? Pulsão é um estímulo que ele é meio fronteiriço, assim, ele se dá entre o corpo e a mente, né? Entre a soma e o psique. É um estímulo que parte de uma necessidade. Então, o estímulo da pulsão ele surge na necessidade. Se essa necessidade está sendo atendida, então essa pulsão é uma pulsão de vida, é uma pulsão positiva. Eu vou reagir de forma positiva a esses estímulos. Se essa pulsão, se essa necessidade, ela não está sendo atendida, então essa pulsão ela vai ser uma pulsão de morte, uma pulsão negativa. E aí é que eu vou viver esses traumas, fixações, depressão. Mas a necessidade do quê? Então, a gente precisa primeiro estabelecer o conceito de falta, de vazio e de nada. O ser humano está sempre buscando se satisfazer no outro. Então, satisfazer o desejo, satisfazer a necessidade. No outro o quê? No outro objeto. As questões estão muito ligadas sempre à identidade. Se eu não tenho uma identidade bem construída, ou se eu não estou participando ativamente do processo de construção dessa identidade, então eu vou estar sempre na expectativa do outro. E eu vou começar a me relacionar com as pessoas, isso vem lá dos estágios psicossociais mais arcaicos lá, da infância. E vai levando para a vida. Então eu me relaciono com as pessoas como eu me relaciono com os objetos. São relacionamentos objetais, E aí, nesse contexto, se eu internalizo uma ideia que é esse relacionamento, essa relação, ela está sendo satisfatória, seja ela de emprego, seja ela de casamento, seja ela religiosa, seja ela afetiva, tanto de amizade quanto no relacionamento íntimo, conjugal, se eu vou tendo uma percepção que aquilo está me satisfazendo, está me atendendo, então essas pulsões, esses estímulos, eles vão ser estímulos prazerosos para mim. E eles vão... Mas ao mesmo tempo, surge o medo. Lembra Jó, que ele falava, olha, tudo que eu temia me aconteceu, todos os meus medos me sobrevieram. Então eu estou sendo estimulado de forma positiva, Jó, ele produzia, ele trabalhava, mas ele estava desesperado, sacrificando, porque com medo de perder aquilo que ele tinha. Então, essa dinâmica do medo, ela começa a fazer parte da vida, mesmo quando esses estímulos são positivos. Porque eu vou estar sempre necessitando. E existe o fenômeno da tolerância. Cada vez eu vou precisar... porque, na verdade, o que eu estou satisfazendo são os meus desejos. E cada vez mais eu vou precisar de novos estímulos. Por isso que a pessoa, às vezes, ela tem um relacionamento conjugal muito bom, ela fala que ela ama o parceiro, que... não vive sem, mas ela procura relacionamentos extraconjugais. Ela tenta satisfazer essas pulsões a partir da pornografia. Ou ela se entrega ao trabalho, na verdade, porque ela tem o prazer, mas ela também tem o medo de perder aquilo. E quando esse objeto ele é perdido, vem a necessidade, vem a falta. Essa falta ela vai causar estímulos negativos, de ausência, de vazio, que vão me levar para o nada, para transtornos depressivos. Tanto de melancolia como... Então, nos dois casos, na verdade, a gente pode ter transtornos depressivos. Nesse caso, de eu estar nessa dinâmica de estar me satisfazendo, mas aquele medo de perder aquilo, eu posso me deprimir, porque pensar cansa muito. E eu estou sempre ali acelerado, e aí eu tenho uma depressão do meu sistema nervoso central. Como eu posso, na perda, e na perda de uma fantasia e na dificuldade de elaborar esse luto, eu entro num vazio melancólico de tristeza que, sabe, é o nada, eu não consigo ter prazer em mais nada, porque aquele prazer foi perdido. E isso leva a um processo depressivo também. Então, eu queria ler um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4, para a gente pensar um pouquinho sobre. Olha só. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Eu não estou dizendo com isso, porque não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é algo tão importante para que a gente possa ter uma inteligência emocional capaz de fazer com que a gente possa fazer uma boa gestão dessas pulsões. Né? Aprendi a estar contente, aprendi a estar satisfeito. Quando eu estou satisfeito, eu não tenho falta. Se eu estou com fome, eu vou no restaurante, eu me alimento e eu saio dali satisfeito. Eu não vou ficar pensando em comida nervoso, chateado, triste, mas porque eu estou alimentado. E o que ele fala aqui é que, na verdade, a gente precisa ter uma gestão das nossas emoções. Sabe, tudo que for de boa fama, tal, pensa em coisas que vão te levar para cima. Mas o mais importante, o que ele fala quando ele fala das orações, é que as orações elas vão nos aproximar de Deus. E essa proximidade de Deus vai nos trazer paz. Por quê? Porque Ele nos satisfaz. Da onde nasce a necessidade? Da onde nasce a insatisfação? Nós fomos criados por Deus como seres relacionais, para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com os outros. Quando a gente perde essa condição de estar em um relacionamento conectado com Ele, todo o sistema, né, ele se desmorona. Eu não consigo também ter esse relacionamento. Então, eu quero ser tão independente, tão individualizado, e isso vai me criando uma necessidade cada vez maior do outro, mas do outro como objeto, não como indivíduo. Das coisas, não para que eu possa desfrutar, mas que eu possa me satisfazer no ter. Só que o ter ele é algo muito efêmero num mundo corrupto, né? Eu falo corrupto porque ele vai se corrompendo, vai morrendo. Tudo está em movimento, né? Essa parede aqui atrás, se não pintar, daqui a pouco ela vai descascar, ela vai sujar, ela vai se corromper. É nessa corrupção que eu tenho falado. Então, é muito difícil a gente se apegar nessas condições. Porque, na verdade, o que nos falta é um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Paulo escreve isso sozinho, preso, condenado à morte. Mas ele fala, alegrai-vos. Satisfaçam as nossas necessidades. O que fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus foi a insatisfação, gerada por uma fantasia de que algo lhes faltava, porque eles tinham tudo. Eles eram supridos em tudo. Eles podiam desfrutar de tudo. Mas o que aconteceu com a serpente é que ela criou neles a cobiça. E essa cobiça fez gerar a falta. E criou uma pulsão que levou eles a uma ação que trouxe o pecado, que gerou uma outra pulsão. Né? Do medo, da vergonha. E aí o homem começa a entrar numa posição egóica. Olha Adão, né? Adão, o que você está fazendo aí? Foi a mulher que você me deu. Ele projeta na mulher a culpa que ele estava sentindo para que aquela culpa pudesse ser sublimada. Mecanismo de defesa do ego. Então o que a gente precisa quebrar é essa resistência. E entregarmos a Deus, nos entregar a Deus. Então, somente em Deus, somente em Jesus. Porque aquilo que foi rompido no Éden foi reconectado a partir de Cristo. Então, o caminho da cruz é o caminho da satisfação. O caminho da cruz é o caminho do prazer. O caminho da cruz ele é dolorido porque eu tenho que abrir mão do meu eu ideal para enxergar essa realidade corrupta do mundo. E aí fazer uma entrega. Hoje eu me entrego primeiro, depois eu entrego os meus prazeres, as minhas vontades. E aí eu sou suprido totalmente por Ele. E o resto todo é consequência. É desfrutar. Né? E existe o tempo de descascar, que é essa dor, essa pressão que muita gente sente. O de desfrutar, que é o prazer. E o de descartar, que é deixar de lado e seguir a jornada. O apóstolo Paulo fala, deixando de lado as coisas que para trás ficam, eu sigo agora olhando para o alvo, para a minha soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo é Cristo.
que ele possa ser o necessário na sua vida, o suficiente na sua vida, a satisfação e o prazer da sua vida. E é que você possa desfrutar com prazer das outras coisas e dos relacionamentos. É isso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não é a paz como o mundo define paz, mas é aquela paz que excede todo entendimento. E só quando nós transcendemos nesse amor é que nós vamos poder nos apropriar